Tente esquecer. Agora no Em Metrópolis. que ano estamos? Arranja algum sangue, escreva no pano. Pérola negra, te amo, te amo. Isso que foi gostoso, da gente conseguir trocar profissionalmente, ainda mais sendo pai e filho. E a nossa excelente relação de amizade, de família, fez com que a gente se tornasse parceiros profissionais. Em 2013 foi um grande ano para o Metrópolis, porque a gente comemorou os 25 anos do programa no ar. Muita gente veio celebrar essa data aqui no nosso estúdio, entre eles escritores, atores, artistas plásticos, músicos. Vamos relembrar nossos melhores momentos no programa de hoje. Bom, um deles foi Luiz Melodia, que participou da nossa grande festa. Ele conversou com a gente sobre carreira, literatura e, claro, não deixou de cantar. Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranja algum sangue, escreva no pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre o teu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se intere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranja algum sangue, escreva num pano. Pérola negra, te amo, nem sei se te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre o teu novo canto. Escreva num quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, nem sei se te amo.
sobre o sexo. Peça meu livro querendo, te empresto. Se intere da coisa, sem haver engano. Baby, 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 te amo, nem sei. Ah, baby, 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 te amo, nem sei se te amo. Baby, 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 te amo, nem sei se te amo. O arranjo dessa interpretação que você fez aqui é maravilhoso, né? Com cordas, né? Pois é, curioso, né? Porque essa música já tem alguns anos. Eu acredito que tem assim, uns 40 anos, ela já é bem velhinha. Então eu sempre canto, até porque pedem, né? Em cada show que eu faço, nas viagens, nas turnês. Então, de tanto cantar, eu acabo, né, dando outras versões, né? Essa, por exemplo, é uma delas. E assim por diante. Agora, Melodia, a gente tem aqui, a gente fez uma seleção de algumas participações suas aqui no Metrópolis, queria que a gente visse junto. Aí solta aí o VT, por favor. Pra você se abrigar, eu vou lhe dar amor tão puro. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando 2 violões debaixo do braço. Bento fez anos, para almoçar me convidou. Me disse que ia matar um cabrito, onde tem cabrito eu tô. Não consigo lhe esquecer. Agora, quem está em todas as imagens além do Melodia é o Piau, né, Piau? É, o Renatinho. Essa é uma parceria constante, é um amor eterno. Pois é, o Renatinho eu conheci nos anos 70, né? Até hoje nossa relação de amigo, de amizade dura, né? E somos parceiros de música. Então que dure, né? Porque é um bom músico, um excelente músico. E já está assim, trabalhando comigo já há uns 30 ou mais anos, né, Renatinho? Posso dizer assim? Uns 35. Pois é. Você fez uma turnê internacional que você passou por vários lugares, Copenhague, É, Berlim. bem recente. E foi bem legal. Eu que não viajo muito para fora, de quando em quando, mas toda vez que eu viajei, toda vez que acontece de eu viajar para fora, sempre é bacana. E novidades, assim, para... E a história dos 2 alemães que te chamaram para tocar pagode na casa deles, Pois que história é essa? Depois do show, nós fizemos um show em Tübingen, né? E então o cara que nos contratou e tal, nos convidou para a gente ir para casa dele para beber e trocar ideia e tal. E chegando lá, né, fizemos a nossa farra, foi bem bacana. E o Chapinha, o Alessandro do cavaco e o Charles do violão levaram os violões e tal. E eles tocaram assim umas músicas que eu não conhecia, que era lance deles mesmo, da dupla, né, do Chapinha, do Alessandro e Charlie. Eu achei interessantíssimo o lance deles. Então foi assim uma festa grandiosa. Eu aqui no Metrópolis sou representante da literatura. Sim. E eu sei que você é enfim, tem fontes literárias, poéticas, assim, na tradição lírica, modernista brasileira, né? É? Já vi você declarar isso, né? Quais são essas referências que você tem nas suas letras? Bom, por exemplo, a última, assim, que eu mais tenho, assim, amado e tenho, assim, me identificado é o Manuel de Barros, né? Assim, Manuel de Barros, assim, eu acho, assim, interessantíssimo, assim. Poeta muito da natureza, né? Do mundo mineral, né? Eu, como sou uma cria de morro, então fui criado assim, né? Independente de eu morar no morro, tinha minhas tias que moravam em lugares em que era fazendas, tipo fazenda, não era fazenda que se falava, mas lugares bem amplos, né? E eu criei galinha e tinha assim, uma ligação com bichos e tal. Então o Manuel, assim, eu identifiquei muito com ele, com o Manuel, devido às letras que ele fazia, as semelhanças, né? Então, ultimamente, assim, eu tenho assim, lido o Manuel de Barros e tem estado assim, no meu coração. Outra convidada especial que passou por aqui foi a Eva Vilma. Ela veio no Metrópolis para divulgar a peça Azul Resplendor e a gente aproveitou para comemorar os 60 anos de carreira da atriz. Eva, a gente tem um arquivo muito grande aqui na TV Cultura. E, para comemorar os seus 60 anos de carreira, fazer uma homenagem a você, Adriana, essa Bia Didi, ela foi nos nossos arquivos, ela separou trechos bem escolhidos
de algumas das suas peças. Algumas, é que são muitas, mais de 20. Então, por favor, solta o VT aí pra gente ver. Ai, que Meu nome é Eva Vilma, mas se você quiser, pode me chamar de Vladimir. A essa altura, o personagem e eu já estamos misturados. Perspectivas risonhas. Vamos embora. Não podemos. Por quê? Estamos esperando Godot. Ah, é mesmo. A eterna ameaça. A desunião enfraquece a pátria e ela pode cair nas mãos das forças estrangeiras. Assim o governante obriga o cidadão a baixar a cabeça a qualquer prepotência. Não é você que fala, é o desespero. Eu sempre me senti muito bem fazendo comédia. Na televisão mesmo, eu fiz bastante comédia. O seriado Penélope era essencialmente uma comédia. A Lodossura, mesmo sendo muito romântico, tinha essência de comédia. Eu acho mais importante e bem mais difícil fazer rir do que fazer chorar. Não, se alguém vier cobrar a minha participação nessa existência, eu posso responder: tive 2 filhas. que ótimo. Lembrar E não tá nem 10%, eu acho, as coisas que você fez aí, Não, né? olha, mesmo, e a gente tirou tudo de televisão, porque tem tantas coisas lindas aqui da Tupi também, que a gente tem os arquivos. É uma delícia ficar aí, que a gente tem que tomar cuidado para não ficar o dia inteiro no arquivo. Agora, Eva, você falou uma coisa ali, que fazer rir é mais difícil Do que e fazer mais chorar. desafiador, É. foi isso que falou? Uma coisa assim, Como? né? Do que fazer chorar. Eu falo sempre porque é verdade. O tempo de comédia, bom, da comédia, digamos assim, do humor crítico, que é o que o espetáculo está fazendo agora, e do humor inteligente, resultado de reflexão, né? Esse é o tempo mais difícil de todos. Existe alguma diferença entre o cinema, o teatro e a TV nessa questão da longevidade do ator? Olha, eu nunca encaro assim com diferença, porque eu gosto demais de fazer televisão, eu gosto demais de fazer cinema e eu não posso ficar muito tempo sem voltar ao teatro, porque eu acho que os veículos, a televisão, quem decide é claro que é o Ibope, a TV aberta pelo menos. O cinema, você tem que se ligar no diretor, é quem mais realiza realmente. Agora, no teatro é onde o ator está de corpo inteiro ao vivo. Então, eu digo que é a escola. Eu preciso voltar para a escola de vez em quando, senão eu começo a sentir que eu parei de evoluir, e aí acaba o gostinho, né? E a gente continua no teatro. Antônio Fagundes e Bruno, seu filho na vida real, dividiram o palco pela 2ª vez depois de Vermelho. Eles estiveram aqui no Metrópolis acompanhados da atriz Arieta Correia para falar da peça Tribos, uma comédia perversa que fala sobre preconceitos. A peça fala de uma família, é um casal e a família completamente disfuncional. Vem daí a comédia perversa. É isso que eu ia perguntar, o perversa Ela veio é de perversa onde? porque o meu personagem, por exemplo, é absolutamente politicamente incorreto. Então ele fala as maiores barbaridades, né, que vem à cabeça para o próprio filho, para a própria filha, para as pessoas que ele E a plateia conhece. fica horrorizada ou ela se identifica com as barbaridades? É uma curiosidade. Porque tem esse lado, tem a tribo opressora, como disse o Cunha também, que você vai acabar se identificando ou porque você faz aquilo ou porque você é vítima daquilo. Mas me conta dessa parceria aí, como é que está funcionando esse trabalho em família, trabalhar com o Dessa pai, vez trabalhar foi com ele o que me filho? convidou, Ah, é? Que bom. Porque no Vermelho fui eu que convidei ele para fazer. Agora ele resolveu... Ele retribuiu. A gente e eu empatou, a gente aceitei. empatou. Isso que foi gostoso, da gente conseguir trocar profissionalmente, ainda mais sendo pai e filho. E acho não, a nossa excelente relação de amizade, de família, fez com que a gente se tornasse parceiros profissionais. Então, foi surpreendente, porque já no Vermelho as pessoas vinham me perguntar assim: como é trabalhar com seu filho? Porque dá a impressão que eles não gostam muito de trabalhar com os filhos, né? Tem problemas aí familiares que atrapalham muito essa relação. Até muita intimidade às vezes atrapalha, não né? é o nosso caso, mas não é o nosso caso. A gente tem uma coisa muito harmoniosa, uma relação muito harmoniosa e a gente leva isso para o trabalho, então fica melhor ainda, fica mais a gente se leve. diverte muito. Era muito gostoso ver você aqui entrando no estúdio, cumprimentando todo mundo, porque você já trabalhou muito aqui na TV Cultura, Eu sou da casa e eu tenho saudade daqui, porque eu fiz grandes
grandes programas aqui. O É Proibido Colar, eu me lembro. Proibido Colar ficou 3 anos em cartaz, era auditório, era uma coisa extraordinária. Adolescentes. Era maravilhoso. O meu filho assiste ele no O Mundo da Lua. O Mundo da Lua, eles reprisam sempre aqui. Foi um programa delicioso de fazer. Eu fiz aqui telecurso, eu estava vendo o teleprompter, eu fiz telecurso segundo grau, eu fiz biologia sem teleprompter. Sem teleprompter. Tinha que então decorar. você aprendeu tudo. Era assim, sábado às 7 da manhã, decorando aquelas fórmulas, aquelas coisas. Daí vem a fama. A fama dele de chegar e decorar 5 minutos antes. É lenda ou é fato? Agora, eu já vou perguntar. É lenda ou é fato de que ele lê uma vez um papel, um texto de 3 páginas e decora de primeira? Eu já acompanhei, como eu acompanho muito, eu já vi com os meus próprios olhos. Ele pegou uma cena de 6 páginas, ele deu uma lida e fez. 6? Ele mais um ator só, ou seja, era pelo menos 3,5 páginas dele. E se novela, no teatro você faz isso ou aí você vai aprofundar? Não, mas aí tem a diferença de processo e a diferença de resultado, né? A diferença de processo na televisão você decora aquilo rapidamente, grava e esquece, você nunca mais vai fazer aquilo. Claro. Ninguém pergunta isso. Se você esquece mesmo ou fica aqui na sua memória de alguma maneira? Eu esqueço mesmo, eu esqueço o nome do personagem, né? Depois que acaba a novela, como é que chama aquele médico, né? Então, esse é o processo da televisão. E o fato de você não ter que fazer outra vez, quer dizer que você não precisa aprofundar nada, porque você já acabou, já esgotou ali naquela primeira passagem o que você tinha que fazer. No teatro, você tem que fazer aquilo mesmo durante um ano, com o mesmo frescor da primeira leitura. Então, ou você aprofunda isso, e aí não é mais um processo de decorar rapidamente, você tem que entender cada movimento interno que cada palavra tem dentro da frase, e aí você não consegue decorar na hora, né? Você tem que aprofundar. É por isso que o teatro ensaia um mês. Né? Claro. Maravilha. É para você aprofundar. Depois de viajar por 2 meses pelo sertão cearense e outras cidades do Nordeste e do Sudeste do Brasil, Camila Pitanga estreou a peça O Duelo, uma adaptação teatral da mundana companhia de teatro para o romance do russo Anton Chekhov. O processo coletivo da companhia, que já havia montado O Idiota, espetáculo baseado na obra de um outro russo, Dostoiévski, seduziu Camila, que esteve aqui no Metrópolis para falar dessa aventura junto com o ator e produtor Auri Porto. Eu sou formada em teoria teatral, pouca gente conhece, as pessoas me conhecem mais como atriz de televisão, mas sou uma espectadora apaixonada de teatro e tenho uma experiência não perene no teatro, mas querendo muito encontrar uma turma, encontrar uma linguagem que eu pudesse me aprofundar, enfim. E eu achava que aquela era a turma. É uma companhia de atores, então vem diretores, ficam, mas a relação é sempre mais... A equipe inteira participa de tudo. O importante é que todo mundo participe, que cenógrafo, figurinista, iluminador e diretor. Então, não tem concepção de gabinete para essa companhia. É um processo coletivo mesmo, né? É um processo onde todo mundo interfere, todo mundo sabe as suas funções, mas as pessoas interferem no trabalho umas das outras. O cenógrafo opina sobre a nossa interpretação nos ensaios, sim. Assim como a gente opina sobre os objetos deles. Como que é isso, assim, de você perceber que tem pessoas ali que vão ver a Camila da televisão e, de repente, elas estão, assim, num mundo totalmente experimental mesmo, né? Pois é, mas aí tem uma coisa que eu acho que é importante falar, que, assim, essa ideia do experimental. Que a gente tem já arraigado na palavra experimental algo que é hermético, que é fechado, que não comunica, que é frio, que é o contrário desse nosso trabalho. Sim. Que é o contrário do que a mundana tem provocado em termos de experiência, de experimento. Agora, lembrando, assim, da Serra da Capivara, de João Pessoa, né, que lá a gente tinha uma abertura, enfim, não quero reclamar, mas é verdade. Lá a gente tinha... os cadernos de cultura, eles davam um puto espaço para a gente. Então, fazer com que todo mundo soubesse que a mundana companhia e eu fazendo parte da mundana estávamos lá. Então, tinha uma procura desse público que estava querendo conhecer, quer ver a Camila lá da televisão. Mas é uma plateia que vem assim, ó, que não está conhecendo teatro, que é nervosa e que vibra e que pira, que se envolve com uma liberdade extraordinário. Eu acho que é o melhor público do teatro brasileiro é o povo que não conhece teatro. Que bom. Mas a gente quer que o público conheça teatro.
Moda também foi um assunto que deu o que falar em 2013. Isso porque a ministra da Cultura, Marta Suplicy, aprovou a captação de R$2.800.000 através da Lei Rouanet, a lei de incentivo fiscal, para desfiles do estilista Pedro Lourenço em Paris. O Lourenço acabou desistindo por haver pouco tempo para a captação. Na época, os projetos de Ronaldo Fraga e Alexandre Ercovitch também foram aprovados. A gente debateu esse assunto aqui no Metrópolis. A gente não está falando de um desfile, a gente está falando de um processo criativo de mais de um ano, em que você tem 2 temporadas em Paris, explorando um conceito em torno da personagem histórica Carmen Miranda, que é um ícone da moda, reconhecido, importantíssimo, que sofreu preconceito exacerbadamente na sua época, até por isso. O preconceito, ele é dobrado nesse caso. Deviam pelo menos defender a Carmen Miranda como um patrimônio que vai ser tornado conceitualmente, atualizado mundialmente. Isso é fundamental. A gente está falando de um processo criativo que se consagra num ponto final, que é a apresentação pública dessa criação. Nós defendemos que o conceito da moda, ela não do desfile em Paris, ele não se encaixa dentro da Lei Rouanet. É este o problema. Nós defendemos a moda... Então não é a moda que é o problema. Não. O problema foi o destino desse o problema é o seguinte, nós apoiamos o criador de moda. Dentro da Lei Rouanet, como design, etc. Ele pode ser contemplado. O criador, o processo criativo dele, a obra, a pesquisa antropológica que ele faz em relação à moda, está ligada com figurinos, não é? Ligada com toda a área que a gente utiliza também. Agora, um desfile de moda que já está muito mais conectado com a indústria, né, com visão de indústria, aí não cabe dentro da Lei Rouanet. Não entrou a moda na Lei Rouanet, entrou a moda autoral, que é uma categoria muito específica dentro do campo e que não tem nada a ver com a indústria têxtil, que não tem nada a ver com o processo de economia criativa, digamos, indústria do luxo, tudo isso que vem sendo dito. A criação no Brasil de moda, ela é uma criação fundamentalmente de conceito. Isso é importante pensar. A gente tem um diálogo franco entre as artes visuais e a moda estabelecida ao longo de todo o século XX. Não reconhecer a moda significa um preconceito social com um campo que é decisivo para a cultura visual do país. Recentemente, nós tivemos a tentativa de pesquisas ligadas ao câncer e a deficientes físicos para captar dinheiro da Lei Rouanet. São meritórios, como a moda é meritória. A nossa única questão não é dentro da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei específica para a arte de criação. Moda como criação, ok, estamos totalmente dentro agora, mas não quando ela faz aí já a propaganda. Não na difusão, então, seria? E a difusão que é mais conectada aí com a indústria, né? Desfile é mais conectado à indústria. O escritor Laurentino Gomes completou a trilogia sobre a história do Brasil no século XIX. O último volume é 1889. A gente conversou com ele sobre o seu novo best-seller. Você andou declarando por aí que, inclusive no Roda Viva, que não vai mais adotar esse formato de ter um número na capa com um resumo embaixo. Está confirmado isso? Está todo mundo ansioso. Todo mundo fica se especulando. Qual será a próxima data? Será que é 1930? Tá? Sim, eu estou sendo pressionado pelos leitores e até pelos jornalistas a manter essa fórmula de data na capa. As pessoas estão sugerindo novos temas, 1500, 1930, mas eu estou determinado realmente a encerrar essa trilogia. Aliás, é uma decisão difícil, porque você pode imaginar que se eu repetisse essa fórmula, a garantia de sucesso era maior do que se eu tiver que me reinventar. Você apresenta, por exemplo, o Marechal Deodoro da Fonseca como uma personagem muito mais fraca do que a gente está acostumado a ver nos livros, né? Enfim, tem uma série de aprofundamentos aí na história mais íntima, sem trair os documentos históricos e os registros feitos pelos historiadores, que dá uma outra visão do Brasil, né? Como é que esse livro, o que esse livro contribui para mudar a nossa visão da República Brasileira, que foi tão conturbada desde o começo até agora? Eu acho que o livro tem algumas contribuições de interpretação, né? As informações, elas estão já todas na bibliografia que eu consultei. Tem muita coisa em livros que há muito tempo estão fora de catálogo, você só acha em sebo. Mas eu diria que tem algumas visões que merecem ser levadas em conta. Uma, o Império caiu mais por fragilidade da própria monarquia do que por vitalidade dos ideais republicanos. O Império estava em confronto com o exército depois da Guerra do Paraguai. A princesa Isabel tinha feito a Lei Áurea e perdeu o apoio da aristocracia rural escravagista, dos barões do café que viraram republicanos.
A República não conseguia eleger quase ninguém para o parlamento, apesar do grande barulho da campanha republicana na imprensa, do Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva e assim por diante. E aí os republicanos embarcam numa canoa golpista, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que, curiosamente, até a véspera, era monarquista. Existem cartas do Deodoro a um sobrinho em que ele diz, olha, república e desgraça no Brasil são a mesma coisa. O que me surpreende é que o outro grande protagonista dessa história, que é o imperador Pedro II, tinha uma alma republicana. Também existem cartas dele à Condessa de Barral, a outros interlocutores, em que ele diz preferir que o Brasil fosse uma república, que ele gostaria mais de ser um presidente do que um imperador. Então, é curioso, é como se esses dois personagens estivessem caminhando em sinais opostos, com sinais trocados, com caminhos no dia 15 de novembro. Um proclamou a república mesmo sendo monarquista, o outro tinha governado o Brasil como imperador por quase 50 anos, mas no fundo sabia que o trono já estava perdido. Você falou que os seus livros estão começando a ser publicados nos Estados Unidos. Eu quero saber como é que é a repercussão dos livros em Portugal, porque nós temos a reputação de fazer piadas com os portugueses. E eu quero saber se, enfim, como que os portugueses estão recebendo os seus livros lá com todas as Eles receberam ironias bem, e todas... receberam bem, mas por razões diferentes. Então, por exemplo, 1808. Nós, no Brasil, comemoramos, quase sem exceção, a vinda do Dom João, porque foi ali que o Brasil preparou o caminho para a independência. Em Portugal, não. Os portugueses até hoje se consideram traídos pela fuga da corte. Isso se reflete nos livros de história, nos livros didáticos. É engraçado, tem um gap, tem uma lacuna. Eles vão até as invasões napoleônicas e pulam para a Revolução Liberal do Porto de 1820. Como se a história da corte no Rio de Janeiro fosse história brasileira, quando era portuguesa. Sim, claro. O Brasil ainda era parte de Portugal. Então, eles estão recuperando agora, pela visão de um brasileiro, um pedaço da história que estava bastante subestimado. Agora, teve uma certa reação, um grupo lá com viés mais monarquista financiou a publicação de um livro chamado Contestação ao Livro 1808. Olha, isso é sucesso. Contra mim. Isso é um sinal de sucesso. Então, mas eu acho isso. Claro, eu acho que toda controvérsia é sinal de sucesso, porque as pessoas estão prestando atenção. Eu acho que se um livro ele gera repercussão, isso atrai também alguma crítica. E você leu esse livro, esse que contesta? Eu li, mas é uma coisa muito curiosa, porque a autora diz que eu pintei uma imagem muito negativa de Portugal, que eu dizia que o país era muito sujo, que as pessoas jogavam esgoto na rua à noite, no escuro. Mas essa era a realidade, é isso que está nas fontes que eu pesquisei. Eu não poderia desenhar e romancear um Portugal mais avançado, mais civilizado do que realmente era na época. E o Brasil não era muito diferente, o Brasil era pior que isso. Quem também passou pelo nosso estúdio e pela primeira vez foi Alice Braga, a mais internacional das nossas atrizes. Ela veio falar sobre Elysium, uma ficção científica futurista que pinta um retrato bem preocupante do que seria o mundo num extremo de segregação social, onde os mais ricos habitam um satélite e a Terra está super habitada e muito pobre. Esse foi o filme que lançou o ator Wagner Moura em Hollywood. Alice Braga também falou sobre Latitudes, série para internet e televisão que ganhou o APCA, o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Alice, como é que é? Estrear no Brasil é diferente dos Estados Unidos? Como? Por quê? Acho que é muito diferente porque, bom, nos Estados Unidos é a primeira vez que todo mundo vai ver o filme, né? Então, acho que existe aquela expectativa de que é o primeiro lugar que todo mundo vai estar olhando. E no Brasil é casa, né? Então, acho que tem uma expectativa tão forte quanto, porém, diferente no sentido de emoção que as pessoas que você conhece desde pequena, e fora isso, é o teu país, é de onde eu venho, vão estar vendo eu falando que nem uma gringa. Claro, não. E o fato de você estar com Wagner, com quem você já tinha contracenado antes também, Cidade Baixa, também tem uma coisa especial aí, não, né? Demais, mais que especial. Wagner, eu sempre falo, é um inferno, porque toda entrevista que eu dou eu fico falando dele. E é um saco, porque ele fica, ai meu Deus, para de falar. Mas é que eu amo o trabalho dele. E poder estar com ele no primeiro filme internacional dele foi muito emocionante. Porque... Vocês trocavam muitas figurinhas nas filmagens? A gente ficava o tempo inteiro junto, ele morava em cima de mim, então aquela coisa, era brasileiro. Como assim morava em cima de você? Não em cima, gente, não fisicamente, aquele homem lindo. Não, mas quando vocês ficavam no mesmo prédio. No mesmo prédio. Então a gente ficava junto o tempo inteiro, mas foi muito legal, porque o Wagner é um ator incrível, assim, e ele chegou lá
da mesma forma que ele faz cinema aqui. Como é que você faz assim para escolher? O diretor é maravilhoso, super a gente gosta, né, do Distrito 9, Neil Blomkamp. Você escolheu também por causa do diretor. Como é que você faz para escolher um filme para fazer lá fora? Esse especificamente foi muito pelo Distrito 9. Na verdade, o Neil, ele é um diretor que ele tem 33 anos de idade, eu tenho 30, ele é da minha geração, eu admiro demais o trabalho dele. E eu estava com muita vontade de trabalhar com ele. A gente está vendo umas imagens ali. Ai, que legal. Aí, a primeira cena. Aí? E aí foi maravilhoso porque eu queria ter a oportunidade de trabalhar com alguém como ele e o tipo de cinema que ele tem feito. Então, para esse específico foi isso. Acho que eu tento ao máximo me conectar com o personagem, que desafio que esse personagem pode trazer, que eu posso contar com essa história, descobrir, claro, como é que é o diretor. Mas eu gosto tanto de fazer cinema que às vezes eu vou me jogando pelo desejo de desbravar alguma coisa que eu não tenha feito, desconhecido, sabe? Eu acho que eu me baseio muito nisso. Tem um projeto que eu quero falar, que é um projeto em família, porque é produzido pela sua irmã, a Rita Moraes, dirigido pelo seu cunhado, Felipe Braga, roteirizado por ele também. Que não é família, gente, não é É uma coincidência, Braga. Braga ao quadrado. E você, o Latitudes, ele é um projeto que é um transmídia, né? Quer dizer, ele é para televisão, é para internet, é para cinema. Queria que você me falasse um pouquinho, a gente está vendo as imagens ali, olha. Ele é um projeto... um dos episódios. Esse é o episódio de Paris, é o início de tudo. É bem legal, assim, é um projeto que o Felipe teve a ideia de fazer. A gente queria muito trabalhar junto e o Felipe e eu, a gente estava pensando, poxa, a gente queria fazer alguma coisa que a gente não esperasse as pessoas chamarem a gente, né? Vamos a gente fazer alguma coisa. E dessa conversa, dessa ideia, do nosso desejo de fazer alguma coisa de ficção para a internet, que muita gente não tem feito, é difícil, é um conteúdo que as pessoas não sabem muito como aplicar. Mais gente vê. Mais gente vê, tem mais acesso, porque é de graça, isso me instigava muito. E é moderno, né? Essa coisa que a pessoa vê quando a hora que ela quer. A hora que ela quer, no celular, isso é muito atual. Marina, no celular, assim, você tá no ônibus, você tá no espera do dentista, você pode estar vendo no seu celular, isso é mágico, e principalmente para mim, que faço muito cinema, dá a possibilidade de o público assistir de graça, me parecia muito interessante. E como é que foi fazer isso? Você é a primeira produção que você primeira faz? Produção, e fiz. Aí, você ali, produtora? Não, foi muito legal, porque foi desde o início, assim, foi um processo que eu queria muito fazer. Então, quando a gente começou a fazer, a minha irmã é produtora, a gente falou, vamos fazer? Vamos. Então, batalhamos, corremos atrás de dinheiro, fiz todo o processo que todo produtor vai. E isso dá uma coisa tão legal, porque a gente ficou tão apaixonado pelo projeto, a gente se envolveu tanto com essa história, uma história de amor entre uma mulher e um homem, que é o Daniel de Oliveira, eles vão se encontrando em várias cidades do mundo. Então, foi um projeto, assim, que o seu primeiro projeto como produtora foi especial por isso. Um dos protagonistas na pauta cultural este ano foi o coletivo Fora do Eixo. O trabalho deles veio à tona depois da repercussão que o grupo Mídia Ninja alcançou quando propagou imagens das manifestações que aconteceram aqui no Brasil a partir de junho. Artistas se manifestaram na internet contra e a favor das políticas de financiamento feitas pelo Fora do Eixo. E aqui no estúdio, a gente recebeu o Rafael Vilela, representante do Fora do Eixo, e o jornalista Marvel dos Anjos, que já se apresentou com as suas bandas em eventos organizados pelo coletivo. Para mim, o Fora do Eixo é uma política clara de apropriações. Apropriações? Apropriações. Você começa se apropriando do dinheiro público, com base nos editais. Depois você começa se apropriando, depois você vai se apropriar da força de trabalho de gente que vai trabalhar de graça, porque, enfim, receber em moeda solidária quando você tem orçamentos de 600 mil reais para fazer um evento, não me parece a coisa mais honesta a se fazer, ainda mais quando você tem todo um discurso alternativo, todo um discurso de que você é independente, um discurso de que você vai fazer melhor do que todas as instituições que exploraram o artista. E quando chega nessa hora que você está gerenciando dinheiro público, que você está tentando movimentar cenas, o artista continua naquele mesmo estágio básico de remuneração precária. O tamanho prejudicou, digamos, os princípios, a base, o cerne do que é o Fora do Eixo? A lógica desse processo todo, Marina, é a soma, né? Quanto mais gente envolvida, melhor. A gente está falando aqui de um arranjo produtivo,
onde você não precisa de dinheiro para sobreviver. Eu acho que a experiência com as bandas, assim, tem centenas, como eu citei, tem casos muito interessantes de bandas que apareceram e que visualizaram aquilo como uma plataforma para conseguir mostrar o seu trabalho, como você mesmo, com certeza, deve ter mostrado o seu trabalho e da sua banda até você achar que você podia fazer outra coisa, de outra maneira. Isso é totalmente justo. A gente nunca se propôs a substituir o mercado como ele está colocado. A gente está criando uma alternativa dentro do que está colocado. Então, acho que assim, mas o Mário, pelo jeito, não concorda com isso. Se você não substitui o mercado, qual é a tua alternativa? Você é o quê? O que você está propondo, se o que você está propondo é calote? Ninguém o que você está propondo se é precarizar, continuar precarizando o salário? Se você está se exaltando na sua fala, eu estou completamente tranquilo para colocar aqui que não existe uma política de calote. O que existe é um sistema em construção. Existe. Você tem o levantamento de quanto... Não é minha opinião. Não é minha opinião. Você quer saber a opinião? É de quem que é a opinião? Não é sua? Pô, eu posso dizer algumas bandas que sofreram calote. Pode citar quantos forem, cara. Pra mim é excelente que esteja acontecendo nesse momento. A gente tá crescendo um monte com as críticas que estão sendo feitas. Mas, assim, tem que se entender que não é o Fora do Eixo só. O Fora do Eixo é um laboratório que está colocado aí dentro da realidade, né? E a questão é muito mais complexa. Ela envolve vários parâmetros sociais, né? E mentalidades e formas de ver o mundo que a gente está contestando, né? E é isso que faz com que a grande imprensa também venha de uma maneira totalmente covarde para cima da gente, né? Tentando, mais do que pegar questões pontuais, ela tenta desqualificar todo o processo coletivo, ela tenta colocar tudo isso como inválido. E eu acho que isso não é, e até acho que você deve concordar comigo, que tem muita coisa boa sendo feita. De volta com Metrópolis, o último Metrópolis de domingo do ano. Então, as últimas dicas culturais de 2013. Olha só, gente. Pois é, quantas dicas nós demos já esse ano, né? Nossa, nesses 2 anos, né? Haja dica. Haja dica. O que você vai dar hoje, Didi? A minha dica é Haruki Murakami, o eterno concorrente ao Prêmio Nobel de Literatura, um escritor japonês que todo ano a gente fala, é ele, é dele. Não foi, né? Novamente, não foi dessa vez. Aqui no Brasil, acabou de ser lançado o 3º volume de uma trilogia dele, que é 1Q84, que eu tô aqui na mão. 1984, esse mundo paralelo aqui, e acabou de sair. Só que a minha dica e a minha torcida é para um livro do Haruki Murakami para o ano que vem. Ele já lançou esse ano no Japão, é um livro que ele lançou em abril, bateu todos os recordes de venda, como ele sempre faz. Inclusive, esse novo romance, tem uma música emblemática, ele sempre usa muita música, tanto pop quanto música erudita e jazz, porque ele é um entendedor, ele teve um bar de jazz, inclusive. E aí, usa-se muito uma referência de uma obra do Liszt, que se chama Anos de Peregrinação. O Manuel estava me falando que é uma obra importante. E o que aconteceu no Japão? As pessoas compraram o livro e, depois de todas essas referências, foram atrás dessa obra, dessa composição. Compraram o disco também. E compraram por muitas semanas, em algumas lojas do Japão, não existia esse disco. O Haruki Murakami realmente é um fenômeno. Eu fiquei, inclusive, um pouco com medo dessa dica, porque eu fico, assim, esperando o livro dele chegar. Eu falei, gente, eu já sou uma nova balzaquiana, segundo o Manuel, que 40 a balzaquiana de hoje. Antes era mulher de 30 anos, agora é mulher de 40, né? O tempo passa. Eu sou uma nova balzaquiana esperando livros como um adolescente espera o Harry Potter, entendeu? Mas tudo bem, vamos nessa. Esse livro novo dele tem um nome, não tem ainda, não tem nem em inglês ainda, mas o site que eu japonês, quero ver você falar em japonês. Eu vou falar o nome do personagem, que é o Tsukuru Tazaki. A tradução seria assim, o incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação. É a história de um cara com 36 anos que vai resolver uma questão com uns amigos de infância. Eles eram em 5. Cada amigo tem o nome de uma cor e ele é o incolor. Veja como é uma pessoa mais apagadinha do grupo. Tanto que os amigos, num determinado momento, simplesmente param de falar com ele, cortam relações com ele. E esse livro conta a história desse personagem indo atrás desses amigos que há 16 anos cortaram relações com ele sem dizer porquê. Falaram, olha, é o seguinte, a gente não quer mais falar com você. E aí ele sai buscando esses amigos que estão morando em vários lugares diferentes para saber por que essa relação não foi para frente. Como a gente tem agora no Brasil traduções feitas direto do japonês,
Eu tô torcendo para que a gente não aguarde tanto tempo como das outras traduções e que o Murakami seja traduzido e que o novo livro dele chegue às nossas prateleiras em 2014. A gente não tem que tentar ler em japonês. Acho que o japonês Acho melhor. Vai ser um pouco demora um pouquinho para complicado. aprender, assim, o alfabeto. Isso. Bom, ó, enquanto não sai, podem ler essa trilogia e outros livros do Murakami, que faz mais do que um realismo fantástico, mais do que literatura pop, mistura tudo isso. Murakami! Você também, Você, Murakami? Manuel? Não. A minha dica? A minha dica é um monte de escritores e tem uma coisa a ver com o Prêmio Nobel. Você falou que o Murakami não ganhou o Prêmio Nobel. Mais uma vez, as minhas dicas culminarão numa questão do Nobel. Mas as minhas dicas são as efemérides de 2014. Pelo seguinte... a gente, na semana que vem, vai apresentar aqui as perspectivas de 2014, trazendo o Cassiano Elec Machado, editor do Caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo, vai falar sobre o que é esperado, né, os romances dos principais autores brasileiros que nós esperamos que sejam publicados, os eventos literários mais importantes, etc. Então, sobre isso eu não vou falar. Eu vou falar sobre aquilo que a gente pode esperar internacionalmente, que são, em geral, as celebrações dos escritores cujos centenários de nascimento, cinquentenários de morte, etc., as efemérides, portanto, que são sempre celebradas, lembradas, e isso gera muitas publicações, cadernos especiais. As revistas literárias convidam os grandes ensaístas para escrever sobre os autores. E esse ano vai ser rico dessas efemérides. Reportagens no Metrópolis. Reportagens do Metrópolis. Esse ano, por exemplo, né? nós tivemos o centenário do Camus, né, que é um autor tão importante. E tem, por exemplo, o centenário de nascimento de uma escritora francesa, Marguerite Duras, que é em 4 de abril. Também existe o centenário de nascimento de um poeta que eu tenho uma adoração, chama-se Dylan Thomas, um poeta galês. Está aqui a obra dele, traduzida pelo Ivan Junqueira. Tá aqui, essa aqui é uma edição da José Olímpio. O nome dele. Ele foi inspirado no Dylan Thomas. E ele era um bardo da língua inglesa incrível, é um poeta. Olha, só uma dica, não dá para falar, porque tem outras coisas para dizer aqui. Quem gosta, por exemplo, de Fernando Pessoa, aquele ímpeto, né, aquele fervor existencial do Fernando Pessoa, vai encontrar um correspondente em língua inglesa no Dylan Thomas, esse grande poeta. A língua espanhola tem 3 efemérides que estão ligadas ao grande momento do boom da literatura latino-americana. São centenários de nascimento de Otávio Paz, Júlio Cortázar e Adolfo Bioy Casares. Simplesmente os principais nomes da explosão da literatura latino-americana no século XX. Mas a minha dica, minha última dica, já que são dicas para a gente esperar, ficar ligado nesses nomes, é uma dica que tem a ver com o Prêmio Nobel, porque é um caso raro de um escritor que recebeu e recusou o Prêmio Nobel há 50 anos, ou melhor dizendo, 50 anos em 2014, que é um nome conhecidíssimo, Jean-Paul Sartre, grande escritor, existencialista, filósofo. Curiosamente... casos, teve algum outro caso? Tem 1 ou 2 também que houve casos de não atribuição. O fato é o seguinte, Sartre não recebeu e não aceitou por razões políticas. Em 64, ele havia publicado este livro aqui, que é uma obra-prima, chamado As Palavras, que é uma espécie de memória de como ele cresceu numa família muito austera, mas que cultivava as letras, e daí ele aprendeu a ler e escrever e quis substituir a ideia de Deus, já que ele era ateu numa família calvinista. Ele substituiu Deus pela literatura, pela palavra. E publicou esse livro, que é um livro muito singular dentro da obra dele, que é um livro memorialístico, em que ele fala sobre o ofício de escrever. No mesmo ano, no final do ano, ele recebe o Prêmio Nobel, e por razões políticas, porque ele considerava que o Prêmio Nobel era um prêmio no momento da Guerra Fria, representaria o establishment político-cultural do leste, do oeste contra o leste, do ocidente contra o leste europeu. Ele falou, não, eu gostaria que acabasse este conflito, eu sou socialista e eu espero que essa Guerra Fria se resolva em proveito com a vitória do socialismo. Então, eu não posso aceitar esse prêmio vindo de uma instituição sueca que representa o mundo capitalista. Enfim, é uma atitude polêmica e corajosa e com grande desprendimento, né? Porque recusar o $1 milhão do prêmio Nobel não é para qualquer um, o que mostra um pouco o rigor moral, ético do Sartre e faz a gente pensar também nas celebridades literárias, como elas são às vezes um pouco rigorosas na sua condição de intelectuais de participação pública. Né? Uau! Coisa mais edificante. Agora é com você.
Eu vou falar de um diretor que eu estou esperando muito o filme dele, que estreia no Brasil no dia 24 de janeiro, Martin Scorsese, novo filme dele, chama O Lobo de Wall Street. Nova parceria dele com o Leonardo DiCaprio, que ele já vem desde 2002, né? Gangues de Nova York, ele vem apostando no Leonardo DiCaprio como o ator fetiche. Se eu fosse dele. Scorsese, também apostaria no Leonardo DiCaprio. A academia que está precisando reconhecer, né? Não, mas é um ator. A gente percebe que ele vem crescendo como ator e já é um grande ator. Né? Então a gente está esperando por esse filme, já está inclusive indicado para o Globo de Ouro, melhor ator e melhor filme. E já que a gente está falando do Martin Scorsese, eu sou super fã dele, quem gosta de cinema é fã do Martin Scorsese, e uma outra parceria que ele já fez na vida dele com um outro ator fetiche dele, que é o Robert De Niro. 8 filmes ele fez com o Robert De Niro. Nossa, é mesmo. 8 filmes. São obras-primas, na verdade, né? O Scorsese não precisaria ter feito mais nenhum outro filme para entrar na galeria dos diretores incríveis da história do cinema, tendo feito Taxi Driver em 1976, ganhou Palma de Ouro. Acho que pouca gente lembra disso, mas ganhou Palma de Ouro. Taxi Driver com o Robert De Niro, que esse aqui acho que era o segundo ou terceiro filme que o De Niro já tinha feito com o Martin Scorsese, que ele faz aquele taxista maluco pela cidade de Nova York, que a gente não sabe muito bem até que ponto ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Ele lida com os seus monstros, etc. e tal, através das ruas de Nova York, vai para os subúrbios, etc. e tal. Jodie Foster, né? Novinha. Jodie Foster com 14 aninhos, fazia uma prostituta com 12 anos no filme. Né? E o outro filme, que aí o Robert De Niro ganhou melhor ator, tanto no Oscar quanto no Globo de Ouro, que é o Raging Bull, né? Touro Indomável, que aí realmente eu acho que provavelmente ele nunca vai fazer alguma coisa igual, porque é impressionante. Ninguém, né? acho que ninguém. Acho que quase ninguém, né? Fazer o que ele fez. Fazer o Touro Indomável. Exatamente. É uma coisa de transtornar. Ele virou um paradigma, né? Quando um ator se entrega muito pro papel, engorda, porque ele engordou 10 quilos para fazer. 25 quilos para fazer o LaMotta, o pugilista, quando já decadente. Então, toda vez que um ator fala, preciso perder ou ganhar peso, não sei o quê, eles falam de Robert De Niro em Touro Indomável. Exatamente. Então, são dois filmes imperdíveis dessa parceria do De Niro com o Martin Scorsese, que eu indico para vocês. Então, esperando pelo próximo filme do Scorsese, dia 24 de janeiro. Ai, meu Deus, agora sou eu. Então, bom, como o Manuel estava falando que na semana que vem a gente vai receber aqui os críticos falando do que vem por aí em 2014, eu já me adiantei, vou falar de uma dica, vou dar uma dica de uma coisa que vem aí logo no comecinho, logo dia 10 de janeiro, que são 2 filmes de um cineasta que muito intrigante. Eu não vou dizer que ele é meu cineasta favorito, porque ele não é, e eu até tenho uma coisa com ele que é uma relação um pouco desconfiada, digamos assim. Mas ele esteve aqui no Brasil no ano passado, eu acho, com o Holy Motors, foi um filme que também foi para o Festival de Cannes e causou uma comoção. Legal esse filme, você não gosta? O Holy Motors eu gosto muito, mas já vou explicar por quê. Porque, assim, eu acho que o Leos Carax é o nome desse diretor francês, ele ficou muito tempo também sem filmar, né? Quer dizer, ele fez 2 filmes, ele era a grande promessa do cinema francês. Ele, quando surgiu com este filme que vai estrear aqui no Brasil, chamado Boy Meets Girl, que é um filme de 84, foi o filme de estreia dele, ganhou o Prêmio da Juventude em Cannes, ele já foi assim, ele já surgiu como, cara, e tal, quer dizer, acho que tinha também muita expectativa em torno dele. E ele, de fato, é um cineasta que, você assistindo esses 2 primeiros filmes deles, que vão ser lançados juntos aqui no Brasil, você pode assistir um e em seguida o outro e tal, vai ser uma coisa bem legal, assim. Você pode assistir o Boy Meets Girl, que é de 84, o filme de estreia, e em seguida esse filme que também eu gosto muito, que é o Sangue Ruim, o Mauvais Sang, que é um filme em que você pode ver 2 atrizes francesas lindas, maravilhosas e que depois decolaram, né, enfim, para outros ares, que é a Juliette Binoche aos 22 anos e a Julie Delpy com 15 anos. Nossa. E nos 2 filmes, o ator principal é o ator fetiche do Leos Carax, que é o Denis Lavant, que é o cara do Holy Motors, que quando você olhar a cara dele, olha a cara dele, se a gente está vendo as imagens, você vai reconhecer na hora. E aí,
O Leos Carax, quando ele surgiu como uma espécie assim de novo expoente, de um herdeiro, uma espécie de herdeiro da Nouvelle Vague, porque além de ele ter sido crítico de cinema, como os caras da Nouvelle Vague, ele fazia filmes muito ousados e que, se você assistindo hoje, eu revi agora o Boy Meets Girl, Uma Peça Ainda não, mas o Boy Meets Girl eu revi e assim... Me deu uma cara de um filme assim muito feito nos anos 80, dos anos 80, mas não é um filme datado. Ele simplesmente parece uma expressão muito justa do que era a cabeça, sabe? Assim, do que era o clima dos anos 80. É muito interessante de ver, muito. Para quem não vê os anos 80, eu acho que é legal de ver justamente para você perceber uma atmosfera, assim, sabe? Eu acho que tem filmes que carregam em si uma época, sem ficar datado. E acho que esses dois filmes fazem isso. E eu tenho que falar do Mauvais Sangue só mais um pouquinho, que é o seguinte, tem uma das cenas mais, sei lá, acho que mais incríveis pra mim. Se eu tivesse que fazer uma antologia, as cenas mais legais que eu acho do cinema, tem essa cena que é do Denis Lavant correndo com a música do David Bowie. Vamos ouvir só um pouquinho que já acabou meu tempo. Pronto. Tá bom, deu tempo, a gente vai ter que encerrar o nosso programa, então fica a minha dica, 2 filmes do Leos Carax. Bom, na semana que vem, o programa do ano, gente, de domingo. Opa! Meu Deus. Então, olha, para encerrar esse último programa e para encerrar este ano, a gente separou aqui a participação da Tulipa Ruiz em 2013, porque ela, nesse ano, ela montou um show no formato menor, acústico, que dá ainda mais destaque àquela voz da Tulipa, que é super característica e super forte. Então, foi para mostrar essa nova versão que a Tulipa esteve aqui no nosso estúdio, acompanhada do seu irmão, o Gustavo Ruiz, no violão. Então, gente, feliz ano novo para todos nós. Feliz 2014. Feliz 2014 e até ano que vem. Pode ser ou de algum jeito a gente se deu bem. Com tempo pra respirar, com tempo pra ser bem mais que dois. Pode ser ou de algum jeito a gente se deu bem. Com tempo pra respirar, com tempo pra ser bem mais que dois. Tem tudo pra engatar, bem agora ou daqui um mês. Eu e você pra depois, muita coisa pra logo mais. E quando junto o dia é bom, quando separa a gente não oscila. Das 1000 coisas por segundo, pelos dias que